Meus amigos, muito bom dia, uma excelente quinta-feira para todos nós. O personagem de hoje está entre os mais consagrados pensadores de toda a história da humanidade, né? Falaremos dele, Aristóteles, e para falar de Aristóteles teremos que falar sobre os seus contemporâneos para entender a ideia que ele traz e por que ele traz, quem pensava diferente dele, quem pensava igual a ele, né? E essas ideias elas vão influenciar toda a humanidade, né? Não somente a arte, não somente a música, não somente a civilização, mas o pensamento da humanidade como um todo, né? Então falaremos um pouco sobre Platão, falaremos dele Aristóteles, falaremos sobre Epicuro, falaremos sobre Demócrito, que faz trazer esse entendimento de por que ele pensou como pensou, por que disse o que disse e qual é a contribuição para o pensamento da arte, como a música como consequência, né? Então nessa época na Grécia nós estamos passando por uma grande transformação de pensamentos, né? Quando surge o Philos, que é o filósofo, que entre muitas coisas a sua função é duvidar, né? Duvidar. E essa dúvida, ela vem principalmente pelo seu antecessor Sócrates, né? É, sobre o método de explicação por que o universo existia, né? Por que existe o universo, quem criou o universo. E essa explicação, até os filósofos, ela era os deuses, né? E isso nós vamos ver em diversos diálogos, né? Até mesmo os diálogos dos filósofos vem várias citações por Zeus, Sócrates, né? Por Zeus. Então que eles recorriam para explicar os fenômenos da sua existência, né? Então a partir do momento que permanece a dúvida, que filósofo eles tentam buscar uma explicação para a origem do universo, e essa explicação vem através da observação da natureza. Ela não vem através de uma explicação pronta de deuses, semideuses e assim, titãs e assim por diante, né? Então, a partir do momento que você se posiciona como filósofo, você duvida dessa explicação que sempre explicava tudo. Quem criou isso? Os deuses, né? Por que criou? Aí você tem várias histórias explicando por que foi criado. Bom, voltando aqui à parte musical, que é a que mais nos interessa. Na Grécia, a música ela era tratada diferente do que nós entendemos hoje. Ela não era puramente uma representação de prazer, né? De divertimento, como nós temos hoje, né? A música ela era um símbolo de algo que fugia ao corpo, né? De algo superior ao corpo. Então os gregos tinham a música e a escrita como quase como uma prova de que algo superior ao homem existe, né? Algo que ultrapassa o homem. E o seu grande incentivador, professor, Platão, tinha uma explicação para isso, né? O seu entendimento é que existem o ser humano se posiciona de duas formas, né? Uma parte material, a outra parte espiritual, que é a alma, né? Tanto que ele fala da alma. E o mundo se divide dessas duas maneiras: a parte que você observa e a parte que você não consegue observar, que são as formas, que ele tanto fala das formas, que é aquela forma que você não consegue pelos seus sentidos alcançar. Então a música, assim como a matemática, são uma janela, uma fresta, quase como uma fechadura, que você consegue alcançar algo superior ao homem, algo que está além do homem, né? Algo que é melhor do que o homem. Então a música é uma dessas formas que o ser humano consegue alcançar através do sentido algo que é maior do que ele, né? E Platão separa os dois mundos mesmo, né? É uma separação entre os dois mundos. Quer dizer, você viverá quanto melhor,
quanto mais estiver ligado ao outro mundo. Outras formas de representação. E essas formas de representação, elas são muitas. É a música, é o pensamento, né? É a cognição, é todas essas formas que você consegue, quanto mais estiver ligado a essas formas de representação, melhor será a sua vida. Então, o corpo, ele, em síntese, na ideia de Platão, ele atrapalha. A função principal do corpo é atrapalhar essa ligação entre o homem e o que é melhor do que o homem, né? Então o corpo tem as suas demandas, as suas insatisfações, os seus desejos, quer comer, depois que comeu, quer descansar, depois que descansou, quer peristaltar, depois que peristalta, quer comer de novo. Então ele tenta atrapalhar, é a âncora, né? É a âncora. Isso nós vamos encontrar em outras filosofias, né? A ideia cristã não é muito diferente disso, né? Existe a alma, existe o corpo é os desejos, o corpo naturalmente inclinado ao pecado, né? Então, quanto mais você viver ligado à alma, melhor. Então, essa ideia aí, ela não é tão diferente. Ela quase se abraçam, quase se dão as mãos no final das contas, né? Então, Platão era óbvio que ele tinha uma visão mais fria do mundo, né? Por ser matemático, né? Ele não, vem de uma influência aristotélica que antecede, até mesmo de Sócrates, né? Que o antecede também. Então, na Grécia você tinha escolas. E essas escolas, elas tinham visões de mundo. E essas visões, não é como hoje, né? É diferente. Hoje você vai fazer filosofia, psicologia, psicanálise, você tem várias visões. Você tem a visão existencialista, você tem a visão gestalt, você tem a visão fenomenológica, e elas têm o seu próprio posicionamento sobre os mesmos temas. Então, sobre os mesmos temas, elas apresentam olhares diferentes, né? Mas elas mesmo não dizem que ela contradiz a outra. Não existe aquela questão de eu estou certo e o outro está errado. Não. É uma visão assim, ó, a minha visão vai apresentar esse lado da moeda. A outra apresenta o outro lado da moeda. Não quer dizer que nós estamos errados. Estamos analisando lados diferentes. A moeda é uma só, mas ela apresenta mais de um lado. É isso. Na época da Grécia era mais assim. A minha tá certa, a sua tá errada. Quer dizer, você não entendeu nada, né? Eles eram visões contrárias. Obviamente que algumas visões elas foram mais aceitas pelo grosso da população, por isso que nós temos muito mais contato com algumas visões. Outras foram diminuídas, né? Mesmo que na sua época elas tivessem grande importância, elas não ganharam os séculos, não ultrapassaram. E elas se escondem, né? Muitas delas não sobreviveram e algumas outras sobreviveram. Bom, Aristóteles, que praticamente descende de Platão, ele já tem uma visão mais humana sobre a vida, né? Então ele é médico, né? Então ele já se liga à humanidade muito mais do que o seu antecessor, que é matemático, né? Então ele seria quase como se fosse um dualista. Ok? Um dualismo. Então, ele apresenta o corpo e a alma como sendo ambos importantes. Aristóteles. Então, o que Aristóteles diria? Qual que é o exemplo que Aristóteles faria? O que é mais importante, o entendimento musical ou o instrumento? Ele fala as duas coisas. Não adianta você saber tocar violino sem o violino. E não adianta você ter o violino sem saber tocá-lo. É necessário as duas coisas, né? Quanto melhor o violino, melhor sairá a música, quanto melhor a qualidade, o material que está empenhado no violino. E isso é existencial. E quanto maior conhecimento você tiver, melhor. Então, o que é o ideal, né, diria? Que as duas coisas andem juntas. Quer dizer, é muito conveniente que você tenha um excelente violino, que você tenha um bom arco, um bom material, uma boa corda e um bom conhecimento. Se você juntar as duas coisas no seu melhor que elas têm a oferecer, o resultado será magnífico, né?
Não à toa que nós vemos os maiores ícones aí da música com os melhores equipamentos, Sarah Chang, entre outros que tocam, né? Isaac Perman, de Stradivarius, De Jesus, Amati, não é menos do que isso, porque você está igualando as coisas no seu melhor que elas têm a oferecer. Então, diferente de Platão, Aristóteles não nega o mundo. Não nega o mundo. O mundo existe e o mundo é importante. E o que é melhor que você fazer com o mundo? Você unir ele, as duas coisas a caminharem juntas. Não um pé aqui, outro pé lá. Não deve negar o mundo, né? E ele tem um contemporâneo, que é contemporâneo a ele, que já é radicalmente contra. Porque entre Platão e Aristóteles você ainda encontra paralelos, né? Platão ele não deixa de se alimentar, né? Você precisa se alimentar, mas ele fala o seguinte, que os prazeres do corpo são minúsculos, né? Perto do que o prazer que você tem com as coisas que são superiores ao corpo, né? Então você sente prazer ao estar se aliviando no banheiro, ok? Você sente satisfação, você sente alívio, enquadre como quiser. Mas é melhor você passar mais tempo tendo prazer lendo um livro do que tendo prazer defecando, né? Os dois dão prazer. E aí, você vai se dedicar a qual? É mais ou menos por aí que Platão vai. Já diria Aristóteles, não. Ele já vai falar que as duas coisas são importantes, você tem que encontrar o melhor dos dois. Aí você tem Epicuro. Epicuro, ele é tido como, né, o cara, para falar no mínimo, né, para usar boas palavras, um bom vivant, né? Os termos eram piores do que esse. O que é importante é o prazer, né? É o prazer. Ah, mas eu tenho prazer comendo lagosta, meu. Então você deve comer lagosta o máximo que você puder. Inclusive ele trabalha muito com essa questão do prazer no hoje, o prazer no agora e o prazer nas coisas simples, nas coisas cotidianas. Procure o prazer a todo momento. E a alma, se você perguntar para o Epicuro, a alma não sobrevive ao corpo. A alma só existe enquanto o corpo existe. Morreu o corpo, morreu a alma, né? Parece até um pensamento de um ateu, que é depois do século XIX. Nós estamos falando isso antes de Cristo, né? Todas essas ideias já existiam antes de Cristo lá. Então Epicuro ele traz o prazer no agora, no aqui. E quanto mais simples o prazer, melhor. Se você só é feliz indo à França, em viagem na Europa, você no final das contas é infeliz. Por quê? Porque quanto mais sofisticado tem que ser o seu valor, quanto mais sofisticado tem que ser o seu prazer, menos prazer você vai ter. Ou seja, a maior parte da sua vida você não passa viajando. Se você só tem prazer viajando, então você passa a maior parte da vida infeliz. Então você deve converter essa felicidade para as coisas do dia a dia. Ser feliz tomando café, né? Sendo feliz sentando, descansando, sendo feliz debaixo de uma árvore. Coisas que você pode agregar no seu dia a dia para você ter o máximo de felicidade durante o dia. Por que que ele faz isso? Porque ele nega a eternidade. Ele nega que você vai viver depois, o eterno, e será tudo maravilhoso. Não, é hoje, filho. Você tem essa vida para você fazer dela o que você quiser. Então, quanto melhor será se você tirar o melhor dela. Agora. Mas uma viagem daqui a 2 anos. Tudo bem, mas não fique contando com ela para ser feliz. Seja feliz hoje, agora, fazendo o que você gosta hoje, né? Então, entre os dois, há um hiato enorme. A distância de pensamentos são enormes, né? Se você virar para Epicuro e falar para ele, mas eu tenho que estudar música, né? Ele vira para você e fala assim, quantos anos você tem? É mais ou menos por aí. Se você tiver 10 anos, vai lá. Agora, se você tiver mais de 40, mas esquece isso aí, cara. Você vai ficar aprendendo música, você vai ter pouco prazer com isso aí, vai fazer alguma coisa que te dê mais prazer do que isso. Agora, vai jogar sinuca, vai num campo, vai nadar. Ele não tem essa preocupação com o que é melhor, se tirar o melhor do homem, tudo e tal. Obviamente que nós podemos ver depois deles, tiveram os estoicos. E o alinhamento do pensamento estoico é muito mais aristotélico.
né? Praticamente você se nega Epicuro, depois você não acha entre os estoicos algum eco do Epicuro, fica ali mais ou menos, né? Só que nós temos que entender que esse contexto que é apresentado naquela época, sobre Epicuro ser um devasso, ser um cara assim, ele sempre deve ser analisado no contexto da existência da história naquele momento, ok? Vamos trazer outro contexto aqui que nós vamos ver que não é bem assim a coisa. Quando Jesus veio, né, e trouxe a boa nova a todos, após a sua morte, o seu ministério ficou em cargo de Pedro, né, Pedro. E Pedro curava, fazia um monte de coisas. E quando Pedro começou a decretar o que era para ser feito, o que devia ser para seguir Jesus, foi de contra ao que Paulo dizia. Pedro era a rigidez em pessoa. Você deve dar dízimo, você deve se circuncidar, você deve fazer isso, você deve jejuar, você deve não sei o que, você deve não sei o que lá. Tudo conforme a tradição dos judeus. Paulo fala para Pedro, essa tradição é nossa, esse costume é nosso. Esse povo que vem lá, eles não entendem isso como sendo errado. Se nós damos 10% dos nossos ganhos à tribo do Levi, porque lá atrás eles não herdaram terra, eles não têm a tribo do Levi para dar 10%. Então muda, tem um choque de cultura aí. Depois de muito concílio, se entende que Paulo deveria ficar responsável pelos gentios, Pedro pelos judeus. Paulo é o apóstolo dos gentios. Então nós sabemos o que Paulo escreve para os gentios. Está lá a carta que ele manda aos Gálatas, aos Romanos e aos Tessalonicenses, e assim vai. Todo o que se deve ser feito conforme a situação, conforme a ocasião, né? E o que fica para os judeus? Tudo que sempre ficou. Ali dízimo, aquela coisa. E depois, chega numa determinada hora, passado já essa geração, Pedro e Paulo começa a pergunta que todo bom judeu faria. Eu me converti ao cristianismo, certo? Sou judeu. Por que eu tenho que fazer tudo isso? Tenho que fazer isso, jejuar e tal, e tal, e tal. E o outro que é de outras terras, é gentil, não tem que fazer nada disso. Ele praticamente se batiza e já está salvo. E eu não, tenho que fazer um monte de coisa. Nós que outrora, lá atrás, éramos um povo abençoado, se tornamos o povo amaldiçoado. Quer dizer, temos que fazer muito mais para ganhar o mesmo, né? É isso aí, mais ou menos a ideia que veio. Aí veio um profeta depois, né? Chamado Maomé, e ele diz o seguinte, olha só. Esses aí que falam que estão salvos, fazendo pouco esforço, é mentira, isso é engano. Isso aí veio para enganar nós. Eles não vão para o céu desse jeito, eles são devassos. Eles têm o prazer da carne, eles têm isso, aquilo. Nós não. Nós estamos conservando o que sempre foi. Então os cristãos naquela época, de acordo com a visão do judaico, se tornaram o que Epicuro era lá atrás. Devasso, uma pessoa dionisiástica, né? Um hedonista, né? Todos esses termos aí. Quer dizer, então, obviamente, se você for falar para todo mundo hoje, eu sou cristão, você não se enquadra em hedonista, em dionisiasco e em prazer da carne. Mas naquela época, sob aquele contexto, sim. Então, quando a gente está falando na história, a gente tem que entender o que a pessoa quis dizer naquela época, conforme os costumes daquela região, né? Só para ficar muito claro. Bom, o que acontece nesse ponto aí? Demócrito, que antecede eles, ele era atomista. É uma visão que antecede as duas. E essa visão atomista que vem antes de Sócrates, ele acredita no que vê, nos sentidos, no que existe. O resto são imaginações do que não existe. O tempo só existe se você perceber ele. A música só existe se você tocar no instrumento. E o pensamento é matéria, né? Então, nós vamos ver que o materialismo depois se baseia muito nisto, né? Declaradamente nisto, né? Então essas visões, elas são muito diferentes. E agora pegando, já que nós apresentamos o contexto, o que Aristóteles tem a dizer, que é o personagem principal aqui da nossa conversa de hoje, né? Aristóteles, ele diz o seguinte: diferentemente dos estoicos que vêm dele, ele não é tão radical. Os estoicos, eles acreditam o seguinte, que cada pessoa tem uma função
para desenvolver na vida, né? Então, você nasce com dons e talentos para determinada área. E você será muito mais feliz, muito mais realizado se você seguir naquela área, né? Quem nasceu para jogar bola será feliz jogando bola. Quem nasceu para ser músico será feliz sendo músico. E se você inverter? O cara que nasceu para música for jogar bola, o cara que nasceu para bola for jogar música. Mesmo que ele se torne um músico famoso, o outro se torne um jogador famoso, eles jamais serão felizes. Por quê? Porque não estão fazendo aquilo que eles nasceram para fazer. Então você nasceu para fazer alguma coisa. E você deve encontrar essa resposta. Então onde você encontra a resposta? Analisando você mesmo, as suas aptidões, as suas facilidades. Tem coisas que você tem facilidade de aprender. Não precisa de muita explicação. Tem coisa que você se dedica, é custoso, difícil para você aprender. Você aprende, mas então é um sinal que essa não é sua praia. Você deve evitá-la no máximo possível, né? Isso é a visão histórica que vem depois de Aristóteles, baseado no que Aristóteles diz, praticamente, né? O que acontece nesse ponto aí? Nós temos, nem tudo é preto e branco, né? Nós temos um meio termo aí. Imaginemos uma pessoa que nasceu para a música. E ele é músico. Dirá Aristóteles muito bem, dirá os estoicos muito bem. De repente, esse músico vai no médico, certo? E o médico fala para ele, olha, realmente você está com o triglicérides alto, você está com o colesterol muito fora, e você deverá fazer exercícios diários a partir de hoje, para que você tenha uma saúde melhor, senão você infartará a qualquer momento. Aí que tá, você vai consultar os estoicos. Os estoicos falam, não, você não nasceu para fazer exercício todos os dias. Você nasceu para fazer música todos os dias. Continue fazendo músicas. Se você morrer fazendo música, você morrerá feliz. Ah, mas e a minha saúde? É o preço, não importa. Você viveu 20 anos, 100 anos, você será feliz do mesmo jeito, realizado do mesmo jeito. Esquece esse negócio de exercício físico. Aí você vai se consultar com Aristóteles. Aristóteles falou assim, realmente você não nasceu para fazer isso. Mas você tem que fazer isso porque o corpo é tão importante quanto a sua mente, né? Você será o melhor músico quanto melhor você tiver com o seu corpo, né? Não adianta você ter a mente boa e o seu corpo está debilitado. Então ele tem uma coisa chamada hábitos. Hábitos. Então é aí que nós vamos entender o que isso encaixa na música. Quando você vira para um músico, o músico fala assim, eu tenho o hábito de tocar todo dia, 2 horas por dia. Eu tenho o hábito de tocar meia hora, né? Essa visão de Aristóteles está errada. Por quê? Hábito é aquilo que você faz porque você não suporta fazer. Então, você vai treinar para manter o seu corpo funcionando melhor, né? E você não nasceu para fazer isso. E a única forma de você suportar fazer isso é você transformar aquilo que você não nasceu para fazer em hábito. Então, não à toa que você pode ver que geralmente se recomenda, né, as pessoas que treinam, treinar no mesmo horário. Ter uma rotina de treino igual, um dia após o outro. Você faz aquilo, repita. Você anda meia hora, ande meia hora no dia seguinte. Se é tal hora que você ande, porque isso vai sair do seu consciente e vai virar inconsciente, vai virar hábito. Você faz sem pensar. Porque se você pensar, você deixa de fazer. Porque aquilo não é para você. Aquilo você está abrindo uma exceção. Aquilo não é a sua praia. Aquilo não é o negócio. Aí o músico que é músico e que gosta de ser músico, ele não pode fazer por hábitos. Aí que é o negócio. Então isso vai de contra ao que nós normalmente estudamos na maioria das vezes. O nosso estudo é metodológico. Você vai, me desenvolva uma rotina de estudo. Você vai fazer escala, você vai aquecer desse jeito, você vai fazer saltos, flexibilidade, etc. E todo dia você segue aquela sequência. Então isso está se tornando hábitos. Isso não é o que você deveria fazer sendo um artista. Você deve fazer o quê? Algo inédito todo dia.
não existe rotina para quem faz o que deveria fazer. Aí é a questão que nós vamos, né? O professor de música nessa hora vai se mexer na cadeira. O professor de música manda você fazer uma rotina todo dia, né? Antes de começar, faça isso, faça aquilo, exercício, toca. Você vai tocar as mesmas músicas, mesma lição do método, como aquecimento, tudo. Eu falei, isso aí não é. A visão aristotélica, isso aí não tem nada a ver. Isso aí é para quem não é músico. O cara não tem talento, o cara não tem aptidão, então a única forma dele tocar é decorando tudo. Então ele vai tocar todo dia a mesma coisa, para aquilo ali virar automático e ele não pensar em tocar. Então o que é o músico? É você cada dia aprender uma música nova, uma forma nova, improvisar. É o que o jazz normalmente faz. Mas e a música erudita? Você toca a música erudita na maioria das vezes por hábitos. Você faz a mesma coisa. Você vai tocar a música, o concerto de Haydn para o trompete, é do mesmo jeito, até o trinado é igual. Se tem algum improviso, ele é mal visto, na verdade, né? Dificilmente há alguma diferença na cadência ali, que é um momento que você pode alguma coisa se fazer diferente. Mas a partir do momento que você desenvolve a cadência, esperam que você faça ela sempre igual. Então isso não é arte, isso não é para você. Isso é para quem não é do ramo. Se o cara não nasceu para ser músico, ele tem que fazer música, aí ele vai fazer isso. Você, sendo músico, não. Você vai fazer, você vai evitar de todas as formas e maneiras de você transformar aquilo num hábito. Você vai estar consciente ali, você não vai fazer por costume, você não vai fazer sem pensar, você vai fazer pensando, você vai fazer analisando, improvisando, diferenciando, mudando, justamente para que não vire hábitos. Hábitos é para quem não é do ramo, é para o cara que está fazendo o que não deveria fazer. E é um conceito diferente do que nós entendemos. Obviamente que essas visões aí, depois elas vão ser apresentadas na frente por vários outros, que pegam praticamente o que eles dizem e dizem de outra maneira e ganham muita fama, né? Como o John Stuart Mills, né? É o prazer e tal, é o que Epicuro falou, diz de outra forma, né? Você vai pegar muito do que Demócrito falou, vai ser apresentado depois por Karl Marx como materialismo, né? Mas ele já dizia isso de uma outra forma, como atomismo, né? Então é muito difícil nessa fase grega aí você analisar depois o que algo inédito, né? Você vai ter alguma coisa em Kant, Rousseau, mas mesmo assim é baseado em muita coisa do que foi elencado já nesse período aí de 400 anos na Grécia. Não estou dizendo que não há novidade, a psicanálise mesmo não existia o conceito de inconsciente, muitas das coisas que nós desenvolvemos depois. Mas, a grosso modo, 60% já nasceu lá e nós simplesmente demos uma cara nova. E muitos desses conceitos, né, que são apresentados nessa época, hoje nós entendemos completamente diferente, né? O treino é para quem é do ramo hoje, né? Quem treina é quem vai performar, né? O Usain Bolt só foi o Usain Bolt porque fez a mesma coisa todo dia, treinou do mesmo jeito todo dia. Michael Phelps se tornou Michael Phelps porque fez todo dia a mesma coisa. Então ele tornou em hábitos aquilo que ele nasceu para fazer, o que vai totalmente na contramão do que diz Aristóteles, né? Você vai fazer um concerto no trompete, você será mais competente quanto mais vezes você executar. E mais vezes da mesma forma que você for apresentar, né? Então, aí vai por terra um pouco desse lado. Aí a gente vê que as coisas modificam conforme o tempo. Beleza? Então, é isso aí, meus irmãos. Um forte abraço a todos nós.